Capítulo 25. Estratégia. 6 eruditos a Jump vieram. Subiram o monte e nunca desceram. A pele perderam e a carne acharam. Em asas de pedra para longe voaram. 5 eruditos a Jump vieram. Uma estrada lisa e plana percorreram. Rasgaram-se em muitos, em um se tornaram. E uma tarefa por acabar abandonaram. 4 eruditos a Jump vieram. Nenhum som se ouviu naquilo que disseram. Que pudessem partir foi a rainha, o pleito. E não mais se soube o que deles foi feito. 3 eruditos a Jump vieram. Ajudando a defender uma coroa estiveram. Mas quando tentaram o monte escalar, de lá se despencaram, em queda de espantar. 2 eruditos a Jump vieram. Gentis e boas mulheres conheceram. A demanda deixaram, viveram em paixão, talvez devido a uma maior erudição. Um erudito a Jump veio então. Da rainha e da coroa abriu mão. Sua tarefa cumpriu e logo adormeceu. Os ossos à guarda das pedras prometeu. Não eram eruditos que a Jump vão. Para subir o monte a descer já não. De sensatez e coragem é dada mais prova, em casa ficando e enfrentando a cova. Fitz, está acordado? O bobo debruçava-se sobre mim, com o rosto muito junto ao meu. Parecia ansioso. Acho que sim. Fechei os olhos. Imaginei. Imagens e pensamentos tremeluziram na minha mente. Não era capaz de decidir quais deles eram meus. Tentei me lembrar se era importante saber isso. Fitz! Fitz! Agora era Catrican que me sacudia. Faça-o sentar, sugeriu Esporana. Catrican me agarrou prontamente pela frente da camisa e me puxou para uma posição sentada. A súbita mudança me deixou tonto. Não conseguia compreender por que motivo eles queriam que eu estivesse acordado no meio da noite. Disse-lhes isso. É meio-dia, disse Catrican, seca. A tempestade não amainou desde ontem à noite. Observou-me de perto. Está com fome? Quer uma xícara de chá? Enquanto eu tentava decidir, esqueci do que ela me perguntara. Havia tantas pessoas falando em voz baixa que eu não conseguia separar os meus pensamentos dos delas. Perdão, disse educadamente a mulher. O que me perguntou? Fitz, sibilou exasperado. Fitz, sibilou exasperado o homem pálido. Estendeu a mão atrás de mim e puxou uma outra para si. Ele tem casco de elfo aqui, para fazer chá. Bril o deixou com ele. Deve tê-lo trazido de volta a si. Ele não precisa disso, disse uma velha seca. Arrastou-se mais para perto de mim, estendeu a mão e agarrou a minha orelha. Deu um forte beliscão nela. A panela, repreendia, e tentei me libertar. Ela manteve o doloroso apertão. Acorde, disse-me com severidade. Agora mesmo. Estou acordado, garanti-lhe. E ela, depois de franzir o senho para mim, largou a minha orelha. Enquanto eu olhava em volta, um tanto quanto confuso, ela resmungou, zangada. Estamos perto demais daquela maldita estrada. O tempo lá fora continua tempestuoso? Perguntei, desconcertado. Só lhe dissemos isso 6 vezes, retorquiu Esporana, mas eu consegui ouvir a preocupação por trás de suas palavras. Eu tive pesadelos ontem à noite. Não dormi bem. Passei os olhos pelo círculo de gente aglomerada em volta do pequeno braseiro. Alguém enfrentara o vento para arranjar uma nova provisão de lenha. Uma janela estava pendurada em um tripé acima do braseiro, cheia até a borda de neve derretendo. Onde está a hora de noite? Perguntei assim que senti a sua falta. Caçando, disse Catrican, e, com muito pouca sorte, soou o eco. Proveniente da encosta acima de nós, consegui sentir o vento passando pelos seus olhos. Ele baixara as orelhas para trás, contra o vento. Não há nada que se mexa nesta tempestade. Nem sei por que me dou o trabalho. Volte e mantenha-se quente, sugeri.
Neste momento, Panela inclinou-se para frente e beliscou violentamente meu braço. Afastei-me dela de um salto com um grito. Preste atenção em nós! Exclamou a velha. O que está fazendo? Perguntei, enquanto me sentava esfregando o braço. Naquele dia não havia ninguém cujo comportamento fizesse algum sentido para mim. Estamos esperando que a tempestade passe, respondeu Esporana. Aproximou-se de mim, observando meu rosto. Fitz, qual o problema com você? Sinto como se você não estivesse realmente aqui. Não sei, admiti. Sinto-me preso num sonho. E se não me concentro para ficar acordado, começo a adormecer. Então concentre-se, aconselhou-me Panela com rispidez. Não conseguia compreender que motivo ela teria para parecer tão zangada comigo. Talvez ele devesse simplesmente dormir, sugeriu o bobo. Parece cansado e com todos os saltos que deu e ganidos que soltou durante o sono na noite passada, dificilmente terá tido sonhos repousantes. Então vai descansar mais ficando acordado agora do que voltando a sonhos como esses. Insistiu Panela, sem misericórdia. Cutucou subitamente as minhas costelas. Fale conosco, Fitz. Sobre o que? Esquivei-me. Catherine passou rapidamente ao ataque. Sonhou com veracidade ontem à noite? Perguntou. É por ter usado o talento ontem à noite que você está tão aturdido hoje? Suspirei. Não se responde a uma pergunta direta da nossa rainha com uma mentira. Sim, disse-lhe, mas quando seus olhos se iluminaram, tive de acrescentar. Mas foi um sonho que pouco conforto lhe trará. Ele está vivo, em algum lugar frio e ventoso. Não quis me deixar ver mais do que isso, e quando lhe perguntei onde estava, disse-me simplesmente para procurá-lo. Por que ele se comportaria assim? Perguntou Catherine. No seu rosto transparecia tanta mágoa como se a veracidade em pessoa tivesse avastado. Ele me preveniu severamente contra todo o uso do talento. Eu estava observando Molly e Bronco. Foi tão difícil admitir aquilo, pois não queria dizer nada sobre o que vira ali. Veracidade veio e me levou para longe de lá, e me avisou de que os nossos inimigos poderiam encontrá-los através de mim e lhe fazer mal. Creio que foi por isso que escondeu de mim o lugar onde se encontrava, por temer que, se eu soubesse, Majestoso e seu círculo também pudessem de algum modo tomar conhecimento dele. Ele teme que eles o procurem também? Perguntou Catherine em tom de dúvida. Parece que sim, apesar de eu não ter sentido nenhuma vibração da presença deles. Veracidade parece acreditar que irão procurá-lo, ou através do talento, ou em carne e osso. Por que Majestoso se incomodaria com isso quando todos acreditam que Veracidade está morto? Perguntou-me Catherine. Encolheu os ombros. Talvez para se assegurar de que ele nunca regresse para provar a todos que estão enganados. Na verdade, não sei, minha rainha. Sinto que o meu rei esconde muito de mim. Ele me advertiu que os poderes do círculo são muitos e fortes. Mas de certo, Veracidade é igualmente forte? Perguntou Catherine com a fé de uma criança. Ele domina uma tempestade de poder como eu nunca tinha visto, minha senhora, mas precisa de toda a sua força de vontade para controlá-la. Todo esse controle é uma ilusão. Resmungou Panela para si mesma. Uma armadilha para enganar os incautos. O rei Veracidade dificilmente é um incauto, dama Panela, retorquiu Catherine, irritada. Não, não é. Concordei eu num tom conciliatório, e as palavras foram minhas, não do rei Veracidade, minha senhora. Só procuro fazer com que compreenda o que ele está fazendo agora. Só procuro fazer com que compreenda que o que ele está fazendo agora está além da minha compreensão. Tudo o que posso fazer é confiar que ele saiba o que pretende, e fazer aquilo que ele me ordenou. Procurá-lo, concordou Catherine. Suspirou. Gostaria que pudéssemos partir agora, neste exato minuto, mas sou um tolo desafio uma tempestade como esta. Enquanto esperamos aqui, Fitz Cavalaria estará em constante perigo, informou-nos Panela. Todos os olhos se viraram para ela. Por que diz isso, Panela? Perguntou Catherine. Ela hesitou. Qualquer um pode ver que é assim, a menos que o mantenham falando, os seus pensamentos se dispersam. Os seus olhos ficam vazios. Eles não podem dormir à noite sem que o talento o assalte. É óbvio que a culpa é da estrada.
Embora os fatos de que fale sejam verdadeiros, não é tão óbvio para mim que o problema está na estrada. Um resquício de febre do ferimento pode ser responsável ou... Não. Arrisquei-me a interromper a minha rainha. É a estrada. Não tenho febre. E não me senti assim antes de viajarmos por ela. Explique-me, ordenou Catherine. Eu mesmo não compreendo. Posso apenas supor que o talento foi de alguma forma usado para construir aquela estrada. Ela é mais reta e plana do que qualquer estrada que eu já vi. Nenhuma árvore interfere nela, apesar de ser tão pouco usada. Não há rastros de animais. E repararam na única árvore pela qual passamos ontem, o tronco caído na estrada? O toco e os galhos superiores ainda estavam quase inteiros, mas todo o tronco que caiu na estrada propriamente dita havia apodrecido até quase desaparecer. Há alguma força que continua se movendo por aquela estrada, para mantê-la tão limpa e nivelada, e eu acho que, seja o que for, está relacionado com o talento. Catherine ficou imóvel por um momento, refletindo sobre aquilo. O que sugere que façamos? Perguntou-me. Encolhi os ombros. Nada, por hora. A tenda está bem segura aqui. Seremos insensatos se tentássemos movê-la com este vento. Eu simplesmente preciso ficar consciente do perigo que corro e tratar de evitá-lo. E amanhã, ou quando o vento diminuir, devo caminhar ao lado da estrada e não sobre ela. Isso seria... Isso seria melhor para você, resmungou Panela. Talvez. Mas, como a estrada é o nosso guia até a Veracidade, seria insensato abandoná-la. Veracidade sobreviveu a este caminho e o percorreu sozinho. Fiz uma pausa, pensando que agora compreendia melhor algum dos sonhos fragmentários de talento que tivera com ele. Daria um jeito, de alguma forma. O círculo de rostos cheios de dúvida que me observava não era reconfortante. Terá de fazê-lo, suponho, concluiu Catherine num tom sombrio. Se houver alguma maneira de podermos ajudá-lo, Fitz Cavalaria. Não consigo imaginar nenhuma, admiti. Exceto mantendo a sua mente ocupada o melhor que... Exceto mantendo a sua mente ocupada o melhor que pudermos, sugeriu Panela. Não o deixem ficar parado, sem fazer nada, nem dormir demais. Esporana, está com a sua harpa, não? Podia tocar e cantar para nós? Estou com uma harpa, corrigiu-a Esporana em um tom amargo. É coisa inferior comparada com a antiga que me foi roubada em olho de lua. Por um momento, seu rosto se esvaziou e os olhos viraram-se para dentro. Perguntei-me se seria aquele o meu aspecto quando o talento me puxava. Panela estendeu a mão para lhe dar palmadinhas suaves no joelho, mas Esporana retraiu-se diante do toque. Ainda assim, é o que tenho. Irei tocá-la, se acham que ajudará. Estendeu o braço para trás para pegar a trouxa e tirou de lá uma harpa enrolada. Enquanto tirava a harpa do seu embrulho, vi que pouco mais era do que uma armação tosca de madeira com cordas esticadas entre um lado e o outro. Tinha a forma essencial da sua antiga harpa, mas sem nada da sua graça e lustro. Estava para a antiga harpa de Esporana como uma das lâminas de treino de Hold estava para uma boa espada. Um objeto de utilidade e função, nada mais do que isso. Mas ela a apoiou no colo e começou a afiná-la. Deu início às notas de abertura de uma velha balada de servo, quando foi interrompida por um focinho coberto de neve que se enfiava pela porta da tenda. Hoje de noite, o bobo lhe deu boas-vindas. Tenho carne para dividir. Isto surgiu como um anúncio orgulhoso, mas o que suficiente para nos empanturrarmos bem com ela. Não era um exagero. Quando me arrastei para fora da tenda para ver o que ele matara, era uma espécie de javali. As presas e o pelo áspero eram muito semelhantes aos dos javali que eu caçara antes, mas aquela criatura tinha orelhas maiores e o pelo áspero era malhado de branco e preto. Quando Catherine juntou-se a mim, soltou uma exclamação dizendo que vira poucos daqueles animais, mas se sabia que vagavam pelas florestas e tinham reputação de serem caça de temperamento ruim, e que era melhor deixar em paz. Coçou o lobo atrás da orelha com uma mão enluvada e o elogiou exageradamente pela sua coragem e habilidade, até que ele caiu sobre a neve, cheio de orgulho de si mesmo. Olhei-o quase de barriga para cima na neve e no vento, e não consegui evitar um sorriso. No instante, ele se levantou de um salto para me dar um forte beliscão na perna e exigir que eu abrisse a barriga do javali para ele comer.
A carne era gorda e abundante. Catherine e eu fizemos a maior parte do trabalho, pois o frio a- atacava sem misericórdia o bobo e panela. E Esporana pediu dispensa pelo bem das mãos de uma arpista. O frio e a umidade não eram as melhores coisas para os seus dedos ainda em recuperação. Não me importei muito. Tanto a tarefa como as condições duras impediram que a minha mente vagasse enquanto eu trabalhava. E havia um estranho prazer em estar sozinho com Catherine, mesmo sob tais circunstâncias, pois na partilha daquele trabalho humilde ambos nos esquecemos de posição e passado e nos transformamos apenas em duas pessoas no frio, regozijando-se com a abundância de carne. Cortamos bifes longos e finos que cozinhariam depressa sobre o pequeno braseiro, numa quantidade suficiente para todos nos empanturrarmos. Olha de noite reivindicou para si as entranhas, deliciando-se com o coração, o fígado e as tripas. E depois com uma pata da frente que trazia a satisfação de ter o osso para quebrar. Levou o prêmio cartilaginoso para dentro da tenda, mas ninguém fez comentário sobre o lobo coberto de neve e de sangue que estava deitado ao longo de um dos lados da tenda e que mastigava ruidosamente a sua carne, exceto para elogiá-lo. Achei-o insuportavelmente satisfeito consigo mesmo, e lhe disse isso. Ele apenas me informou que eu nunca fizera sozinho um abate tão difícil. Quanto mais arrastá-lo de volta, intacto para dividir, e o bobo passou o tempo todo coçando as suas orelhas. Logo, o cheiro saboroso da carne cozida encheu a tenda. Haviam se passado alguns dias desde que havíamos comido carne fresca de algum tipo, e o frio que havíamos suportado fazia com que a gordura nos fosse duplamente suculenta. A refeição nos animou e quase conseguimos esquecer o uivo do vento lá fora e o frio que empurrava tão violentamente o nosso pequeno abrigo. Depois de ficarmos todos saciados com carne, Panela preparou chá para nós. Não conheço nada que aqueça mais do que carne e chá quentes e boa camaradagem. Isso é alcateia, observou Olhos de Noite, contente no seu canto. E eu nada pude fazer a não ser concordar. Esporano limpou os dedos de gordura e tirou a harpa das mãos do povo, que pedira para vê-la. Para minha surpresa, ele se debruçou sobre o instrumento com ela e percorreu a armação com uma unha pálida, dizendo: Se eu tivesse as minhas ferramentas aqui, poderia aparar a madeira aqui e aqui e criar uma curva assim ao longo deste lado. Acho que talvez se encaixasse melhor nas suas mãos. Esporano lhe lançou um olhar penetrante, pega entre a suspeita e a hesitação. Examinou o rosto dele em busca de uma zombaria, mas não encontrou nenhuma. Com cautela, observou como se falasse com todos nós. O meu mestre, que me ensinou a tocar harpa, também era bom em fazê-las. Talvez bom demais. Tentou me ensinar e eu aprendi o básico, mas ele não suportava me ver fazer trapalhadas e arranhando uma madeira boa, como ele dizia. Então nunca aprendi os detalhes mais minuciosos sobre como dar forma a uma armação. E com esta mão ainda rígida, se estivéssemos em Jump, eu poderia deixar você fazer todas as atrapalhadas e arranhões que quisesse. Fazer é realmente a única maneira de aprender. Mas aqui, por ora, mesmo com as facas que temos, acho que posso dar a esta madeira uma forma mais graciosa. O bobo falava abertamente. Se você quiser, aceitou ela, em voz baixa. Perguntei-me quando eles teriam deixado de lado a hostilidade e percebi que havia alguns dias que eu não prestava muita atenção a ninguém além de mim. Aceitara que Esporana queria pouco mais ter a ver comigo do que estar presente se eu fizesse alguma coisa de grande importância. Eu não lhe fizera nenhuma das exigências de amizade. Tanto a posição de Catherine como seu pesar haviam imposto uma barreira entre nós que eu não me aventurara a quebrar. As reticências de Panela em falar sobre si tornavam difíceis quaisquer conversas verdadeiras, mas eu não conseguia pensar em qualquer desculpa para o modo como ultimamente excluir o bobo e o lobo dos meus pensamentos. Quando ergue muralhas contra aqueles que usaram o talento contra você, tranca lá dentro mais do que o sentido do talento. Observou horas de noite. Refleti sobre aquilo. Parecia que a manha e os sentimentos que eu nutria pelas pessoas haviam se atenuado um pouco nos últimos tempos. Era possível que o meu companheiro tivesse razão. Panela me cutucou de repente com força. Não divague. Repreendeu-me. Estava só pensando, eu disse, num tom defensivo. Bem, então pense em voz alta. Não tenho pensamentos que valham a pena dividir neste momento. Panela me fitou curiosa por eu não cooperar. Então recite, ordenou o bobo, ou cante alguma coisa. Qualquer coisa para mantê-lo concentrado aqui.
Essa é uma boa ideia, concordou Panela, e foi a minha vez de fitar furioso com o bobo. Porém, todos os olhos estavam virados para mim. Respirei fundo e tentei pensar em algo para recitar. Quase todo mundo possuía uma história preferida ou um pouco de poesia memorizada. Contudo, a maior parte do que eu possuíra tinha a ver com as ervas de envenenar, ou de outros tipos, ou com as artes do assassino. Conheço uma canção, admiti por fim. O Sacrifício de Fogo Cruzado. Panela franziu o senho, mas Esperana dedilhou as notas de abertura com um sorriso divertido no rosto. Após um falso começo, lancei-me na canção e apresentei razoavelmente bem, embora tenha visto a Esperana estremecer uma ou duas vezes por causa das notas desafinadas. Por algum motivo, a canção que escolhi desagradou Panela, que se manteve sombria e me fitando em desafio. Quando terminei, foi a vez de Catherine, que cantou uma balada de caça das montanhas. Depois foi a vez do bobo, e ele nos entreteu com uma indecente canção popular sobre a corte a uma leiteira. Creio que vi em Esporano uma admiração relutante por esse desempenho. Estava a Panela e eu esperava que ela se esquivasse, mas em vez disso, cantou a velha cantiga infantil sobre 6 eruditos a Jump vieram, subiram o monte e nunca desceram. O tempo todo me olhando como se cada palavra da sua velha voz estridente fosse uma farpa dirigida apenas a mim. Mas se havia ali um insulto velado, escapou-me, tal como me escapou o motivo para sua má vontade. Os lobos cantam juntos, observou Olho de Noite, precisamente no momento em que Panela sugeria. Toque alguma coisa que todos conheçamos, Esporana. Algo que nos anime. Então Esporana tocou uma antiga canção sobre colher flores para nossa amada, e todos cantamos com ela, alguns com mais empenho do que outros. Quando a última nota se iniciou, Panela observou. O vento está diminuindo. Todos nos pusemos à escuta, então Catherine arrastou-se para fora da tenda. Seguia, e ficamos parados durante algum tempo em um vento que enfraquecera. O crepúsculo roubara as cores do mundo. Na esteira do vento começara a cair uma neve pesada. A tempestade quase já se esgotou, observou ela. Poderemos seguir caminho amanhã. Mais do que na hora para mim, eu disse. Venha até mim. Venha até mim. Ainda ecoava com as batidas do meu coração. Em algum lugar naquelas montanhas, ou para além delas, encontrava-se veracidade. E o rio do talento. E para mim, disse Catherine em voz baixa, gostaria de ter seguido os meus instintos há um ano e ido até o fim do mapa, mas pensei que não poderia fazer melhor do que veracidade fizera. E temi pôr em risco o seu filho. Um filho que perdi mesmo assim, desapontando assim das suas maneiras. Desapontando, exclamei, horrorizado. Por perder o seu filho? O seu filho, a sua coroa, o seu reino, o seu pai, daquilo que ele me confiou. O que foi que não perdi Fitz Cavalaria? Mesmo correndo para voltar a estar com ele, pergunto a mim mesmo como seria capaz de olhá-lo nos olhos. Ah, minha rainha, asseguro-lhe que a senhora está enganada quanto a isso. Ele não pensa que a senhora o desapontou, mas teme apenas que a tenha abandonado no maior dos perigos. Ele apenas foi fazer o que sabia que tinha que fazer, disse Catherine, em voz baixa, e depois acrescentou num lamento. Ah, Fitz, como pode falar do que ele sente quando você nem sequer pode me dizer onde ele está? Onde ele está, minha rainha, não passa de um pedaço de informação, um ponto naquele mapa, mas o que ele sente e o que sente pela senhora. Isso é o que ele respira, e quando estamos juntos no talento, ligados, mente com mente, eu sei essas coisas, querendo ou não. Lembrei-me das outras alturas em que eu estive a par, a contragosto dos sentimentos de veracidade pela sua rainha, e me senti feliz por a noite esconder dela o meu rosto. Gostaria que esse talento fosse algo que eu pudesse aprender. Sabe quantas vezes o quão zangada me senti com você só porque podia alcançar aquele por quem eu ansiava e conhecer tão facilmente a sua mente e o seu coração? O ciúme é uma coisa feia e sempre tentei afastá-lo de mim, mas às vezes parece tão monstruosamente injusto que você esteja ligado a ele dessa forma e eu não. Nunca me ocorrera que ela pudesse sentir algo assim. Constrangido, observei. O talento é tanto praga quanto bênção. Pelo menos tem sido para mim. Mesmo se fosse algo que pudesse lhe oferecer, minha rainha, não sei se isso é algo que se faça a um amigo.
para sentir a sua presença e amor, mesmo que por um momento, Fitz. Por isso eu aceitaria qualquer praga que viesse como consequência, para conhecer de novo seu toque sob qualquer forma. Pode imaginar como sinto falta dele? Acho que sim, minha senhora, respondi em voz baixa. Mole, como uma mão me agarrando o coração, cortando nabos de inverno duro sobre a mesa. A faca estava cega. Ela iria pedir a Bronco que a afiasse. Se ele voltasse da chuva, ele estava cortando lenha para levar para a aldeia e vender amanhã. O homem trabalhava demais. Naquela noite, a sua perna doeria. Fitz cavalaria? Fitz? Regressei abruptamente para encontrar Catherine me sacudindo pelos ombros. Sinto muito, eu disse, em voz baixa. Esfreguei os olhos e ri. Ironia. Durante toda a minha vida foi tão difícil usar o talento. E vinha como o vento nas velas de um navio. Agora estou aqui e de repente usá-lo é tão fácil quanto respirar. E anseio por usá-lo por descobrir o que está acontecendo com aqueles que mais amo. Mas a veracidade me adverte que não devo fazê-lo. E tenho de acreditar que ele sabe o que é melhor. Assim como eu, concordou ela, com ar de fadiga. Ficamos mais um momento nas sombras, e eu combati um súbito impulso de lhe passar o braço em volta dos ombros e dizer que tudo ficaria bem, que encontraríamos o seu marido e rei. Durante um breve momento, ela se pareceu com aquela garota alta e esguia que viera das montanhas para ser a noiva de veracidade. Mas agora era a rainha dos 6 ducados, e eu já vira sua força. Certamente ela não precisava de conforto vindo de alguém como eu. Conforto. Cortamos mais fatias de carne de javali, que já congelava, e então nos juntamos de novo aos nossos companheiros na tenda. Olho de Noite estava dormindo, satisfeito. O bobo tinha a harpa de esporana presa entre os joelhos, e estava usando uma faca de esfolar como raspador improvisado para suavizar algumas das linhas da armação. Esporana estava sentada ao seu lado, observando e tentando não parecer ansiosa. Panela tirara uma pequena bolsa que usava em volta do pescoço e a abrira, e estava arrumando um punhado de pedras polidas, enquanto Catherine e eu avivávamos um pequeno fogo no braseiro e nos preparávamos para cozinhar a carne. Panela insistiu em me explicar as regras de um jogo. Eu tentava fazê-lo, por fim desistiu, exclamando: compreenderá depois de perder algumas vezes. Perdi mais do que algumas vezes. Ela me manteve preso àquilo durante longas horas depois de comermos. O bobo continuou a desbastar madeira da harpa de esporana com muitas pausas para dar novo fio à faca. Catherine manteve-se em silêncio, quase melancólica, até que o bobo reparou no seu estado de espírito e começou a contar histórias sobre a vida em Torre do Cervo dos tempos anteriores à sua chegada. Escutei-as com um ouvido só, mas até fui levado de volta a esses dias em que os navios vermelhos não passavam de uma história, e a minha vida fora quase segura, se não feliz. De algum modo, a conversa foi parar nos vários menestréis que haviam tocado em Torre do Cervo, tanto os famosos quanto os menores, e Sporana importunou o bobo com perguntas sobre eles. Logo eu me encontrava envolvido pelo jogo das pedras. Era estranhamente calmante. As pedras propriamente ditas eram vermelhas, negras e brancas, polidas até ficarem lisas e agradáveis ao tato. O jogo abria com cada jogador tirando aleatoriamente pedras da bolsa e depois as colocando nas intersecções de linhas em um pano. Era um jogo simultaneamente simples e complexo. Cada vez que eu ganhava um jogo, Panela imediatamente me apresentava a estratégias mais complicadas. Aquilo me cativava e libertava minha mente de memórias ou reflexões. Quando todos os outros já adormeciam nas suas peles para dormir, ela dispôs um jogo no tabuleiro e me pediu para estudá-lo. Pode ser ganho decisivamente em uma jogada de uma pedra preta, disse-me, mas a solução não é fácil de ver. Fitei a disposição do jogo e sacudi a cabeça. Quanto tempo você levou para aprender a jogar? Ela sorriu para mim mesma. Eu aprendia depressa quando era criança, mas admito que você aprende mais depressa. Achava que este jogo viera de alguma terra distante. Não, é um velho jogo de Torre do Cervo. Nunca vi sendo jogado. Não era comum quando eu era garota, mas não era ensinado a todo mundo. Mas isso agora não importa. Estou de disposição das peças. De manhã, diga-me qual é a solução. Deixou as peças dispostas no pano junto ao braseiro. O longo treino que Breu dera à minha memória me serviu muito bem.
Quando me deitei, visualizei o tabuleiro e dei a mim mesmo uma pedra preta com a qual ganhar. Havia uma variedade bastante grande de jogadas possíveis, visto que uma pedra preta também podia ocupar o lugar de uma vermelha e forçá-la a se deslocar para outra intersecção, e uma pedra vermelha tinha poderes semelhantes sobre uma branca. Fechei os olhos, mas me agarrei ao jogo, jogando a pedra de várias maneiras até finalmente adormecer. Ou sonhei com o jogo, ou não sonhei com nada. Mantive os sonhos de talento bem afastados, mas quando acordei, de manhã, continuava a não ter solução para o quebra-cabeças que ela dispusera para mim. Fui o primeiro a acordar. Arrastei-me para fora da tenda e regressei com uma panela cheia até a borda de neve recente e úmida para o chá da manhã. Lá fora estava substancialmente menos frio do que estivera nos últimos dias. Isso me alegrou, ao mesmo tempo que me deixava curioso para saber se a primavera já seria uma realidade nas terras baixas. Antes que a minha mente pudesse começar a vagar, regressei às reflexões sobre o jogo. Hoje de noite veio deitar a cabeça sobre meu ombro. Estou cansado de sonhar com pedras. Ergo os olhos e vejo a coisa toda, irmãozinho. É uma alcateia na caça, e não caçadores isolados. Repare, aquela. Ponha lá a preta, e não use a vermelha para deslocar uma branca, mas a coloque ali para fechar a armadilha. É só isso. Ainda estava pasmado pela maravilhosa simplicidade da solução de horas de noite quando Panela acordou. Com um sorriso, perguntou-me se já havia resolvido o problema. Como resposta, tirei uma pedra preta da bolsa e fiz as jogadas que o lobo sugerira. O espanto estava estampado no rosto de Panela. Interroguei os olhos para mim, maravilhada. Nunca ninguém a descobriu tão depressa, disse-me. Eu tive ajuda, admiti, acanhado. A jogada é do lobo, não minha. Os olhos de Panela ficaram arregalados. Estás um bando de uma velha, repreendeu. Repreendeu-me cuidadosamente. Não, não estou, disse-lhe, pois parecia que eu havia ferido seus sentimentos. Passei a maior parte da noite pensando nela. Acho que eu até sonhei com estratégias de jogo, mas quando acordei, quem tinha a solução era Olhos de Noite. Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Eu pensava que Olhos de Noite era um animal de estimação inteligente, um animal de estimação capaz de ouvir as suas ordens, mesmo que você não as dissesse em voz alta. Mas agora você me disse que ele consegue compreender um jogo. Vai me dizer que ele compreende as palavras que eu falo? Do outro lado da tenda, Esperando estava apoiado em um cotovelo, escutando a conversa. Tentei pensar em uma maneira de dissimular. Então, a rejeitei com violência. Endireitei os ombros como se estivesse apresentando um relatório à própria veracidade, e falei com clareza. Nós estamos vinculados pela manha. Aquilo que eu ouço e compreendo, ele entende, tal como eu. O que lhe interessa, aprende. Não digo que fosse capaz de ler um pergaminho, ou de se lembrar de uma canção, mas se há alguma coisa que o intriga, ele pensa nela, à sua maneira, como o lobo normalmente, mas às vezes quase como qualquer um poderia. Lutei para tentar pôr em palavras algo que eu mesmo não compreendia perfeitamente. Ele viu o jogo como uma alcateia de lobos perseguindo a caça, não como marcadores pretos, vermelhos e brancos, e viu o local onde iria, se estivesse caçando com essa alcateia, para tornar o abate mais provável. Suponho que às vezes veja as coisas como ele, como um lobo. Não está errado, creio. É só uma maneira diferente de perceber o mundo. Havia ainda um vestígio de medo supersticioso nos olhos de Panela quando ela os desviou de mim para o lobo adormecido. Olhos de Noite escolheu esse momento para deixar que a cauda subisse e descesse em uma sacudida sonolenta para indicar que estava plenamente consciente do que falávamos dele. Panela estremeceu. O que você faz com ele? É como usar um talento entre seres humanos, só que com um lobo? Comecei a sacudir a cabeça, mas então tive de encolher os ombros. A manhã começa mais como uma partilha de sensações, especialmente quando eu era criança. Seguir cheiros, perseguir uma galinha porque ela fugia, saborear juntos a comida. Mas quando se está junto há tanto tempo como eu e Olhos de Noite estamos, começa a ser algo diferente. Ultrapassa as sensações e nunca realmente por meio de palavras. Eu estou mais consciente do animal dentro do qual a minha mente vive. Ele está mais consciente de pensar, daquilo que vem antes e depois da decisão de fazer alguma coisa. Nós nos tornamos conscientes de que estamos sempre fazendo escolhas e pensamos em quais serão as melhores. Exatamente. Repeti a Panela suas palavras em voz alta. A essa altura, Olhos de Noite estava se sentando
Deu um elaborado espetáculo ao se espreguiçar, então se sentou para olhar para ela com a cabeça inclinada para o lado. Compreendo, disse ela em uma voz débil. Compreendo. Então se levantou e saiu da tenda. Esperana sentou-se e espreguiçou-se. Isso nos dá Isso nos dá uma perspectiva completamente diferente de lhe coçar as orelhas, observou. O Bobo lhe respondeu com uma gargalhada. Sentou-se nos cobertores e imediatamente estendeu a mão para coçar-lhe de noite atrás das orelhas. O lobo caiu sobre ele, agradecido. Eu rosnei aos dois e voltei à preparação do chá. Não fomos tão rápidos para guardar as coisas e seguir caminho. Uma espessa camada de neve ainda uma espessa camada de neve úmida cobria tudo, tornando bem mais difícil levantar acampamento. Cortamos o que restava do javali e levamos a carne conosco. As jepas foram reunidas. Apesar da tempestade, não tinham se afastado muito. O segredo parecia estar no saco de cereais adoçados que Catherine usava para atrair a líder. Quando empacotamos tudo e ficamos finalmente prontos para partir, Panela anunciou que não deviam permitir que eu caminhasse pela estrada e que alguém precisava estar sempre comigo. Irritei-me um pouco com aquilo, mas eles me ignoraram. O bobo rapidamente se voluntariou a ser o meu primeiro parceiro. Esperando lhe deu um sorriso estranho e sacudiu a cabeça a esse respeito. Aceitei o modo como me ridicularizavam, zangando-me corajosamente. Ignoraram isso também. Pouco tempo depois, as mulheres e as jepas moviam-se com facilidade pela estrada acima, enquanto o bobo e eu seguíamos com dificuldade pela beira que definia o seu limite. Panela virou-se para sacudir a sua bengala. Afaste mais do que isso, disse ao bobo, repreendendo. Vão até onde consigo nos ver apenas o suficiente para nos seguirem. Vamos, vamos. Logo, adentramos obedientemente a floresta mais uma vez. Assim que perdemos os outros de vista, o bobo virou-se para mim e perguntou, excitado. Quem é Panela? Você sabe tanto quanto eu, observei, sucinto. E acrescentei uma pergunta própria. O que há agora entre você e Esporana? Ele me olhou de sobrancelhas erguidas e piscou com dissimulação. Duvido muito disso, retorqui. Ah, nem todos são tão imunes aos meus ardis quanto você, Fitz. O que posso lhe dizer? Ela se consome por mim, ela anseia por mim no fundo de sua alma, mas não sabe como exprimi-lo, pobrezinha. Desisti da pergunta, convencido da sua inutilidade. O que você quis dizer quando me perguntou quem é Panela? Ele me lançou um olhar de pena. Não é uma pergunta assim tão complexa, príncipezinho. Quem é esta mulher que sabe tanto sobre o que perturba, que de repente tira de dentro do bolso um jogo que eu só vi ser mencionado uma vez em um pergaminho muito antigo, que nos canta 6 eruditos a Jump vieram, com 2 versos adicionais que eu nunca ouvi em lugar nenhum? Quem, ó luz da minha vida, é Panela, e por que uma mulher tão velha decide passar os seus últimos dias subindo uma montanha conosco? Você está com uma bela disposição esta manhã, observei, azedo. Estou, não é mesmo? Concordou. E você está quase igualmente competente em evitar a minha pergunta. Certamente deve ter algumas reflexões sobre este mistério que possa compartilhar com o pobre bobo? Ela não me dá informações o suficiente sobre si mesma para basear nelas algumas reflexões, retorqui. Então, o que podemos deduzir sobre alguém que vigia a língua assim tão bem? Sobre alguém que parece saber também algo sobre o talento? E sobre os antigos jogos de servo? E sobre poesia antiga? Que idade acha que ela tem? Encolhi os ombros. Ela não gostou da minha canção sobre o círculo de fogo cruzado, eu disse de súbito. Ah, mas isso pode facilmente ter sido só por causa da sua voz. Não nos agarremos às ninharias. A contragosto sorri. Passou-se tanto tempo desde que a sua linha teve algum fio, que é quase um alívio ouvi-lo zombando de mim. Se eu soubesse que você tinha saudades, teria sido rude com você muito mais cedo. Sorriu. Então ficou mais sério. Fitz Cavalaria. O mistério paira sobre aquela mulher como moscas em cima de cerveja derramada. Ela fede completamente a presságios, portentos e profecias entrando em foco. Acho que é hora de um de nós lhe fazer algumas perguntas diretas. Sorriu para mim. A sua melhor oportunidade será quando ela o pastorear hoje à tarde. Seja sutil, claro. Pergunte quem era rei quando ela era nova. E por qual motivo foi exilada. Exilada? Só tem uma gargalhada alta. Bela imaginação essa. Você acha? Eu não. Pergunte a ela. E não se esqueça de me contar o que ela não disser.
Em troca de tudo isso, vai me dizer o que se passa realmente entre você e Esporano? Ele me olhou de soçaio. Tenho certeza de que quer saber? Da última vez que fez uma troca dessas, quando lhe contei o segredo que negociou, você descobriu que não queria. É um segredo desse tipo? Ele ergueu uma sobrancelha para mim. Sabe, eu mesmo não tenho certeza de que resposta dar a isso. Às vezes você me surpreende, Fitz. É mais frequente que não, claro. O mais comum é eu surpreender a mim mesmo. Como quando me voluntariei para um estirão através de neve solta, me desviando de árvores como um bastardo qualquer, quando podia estar desfilando por uma avenida perfeitamente reta, acompanhado de uma fileira de encantadoras jepas. Durante o resto da manhã, a quantidade de informações que obtive dele foi tão pouca como aquilo. Quando chegou a tarde, não foi panela, mas Esporana que se tornou a minha companheira de caminhada. Esperara que isso fosse desconfortável. Ainda não me esquecera de que ela negociara o reconhecimento da minha filha para fazer parte daquela expedição. Contudo, de algum modo, nos dias de que começáramos a caminhar a viagem, a minha ira havia se transformado em uma cautela fatigada a respeito dela. Agora sabia que não havia qualquer vestígio de informação que ela tivesse escrúpulos de usar contra mim. E assim controlei a língua, decidido a não dizer absolutamente nada sobre Molly ou sobre a minha filha. Não que isso agora servisse de grande coisa, mas para minha surpresa, Sporana mostrou-se afável e conversadora. Encheu-me de perguntas, não sobre Molly, mas sobre o bobo, ao ponto de começar a me perguntar se ela teria mesmo arranjado uma súbita afeição por ele. Houve algumas ocasiões na corte em que mulheres haviam se interessado por ele e andado atrás dele, como aquelas que eram atraídas pela novidade da sua aparência. Ele se mostrara impiedosamente cruel ao expor a superficialidade do interesse delas. Houve uma jardineira que se deixara impressionar pelo seu espírito a ponto de ficar de língua atada na sua presença. Eu ouvira fofocas de cozinha sobre ela deixar buquês de flores para ele no pé das escadas da sua torre. E houve quem pensasse que ela tivesse sido ocasionalmente convidada para subir desses degraus. A garota tivera de abandonar o castelo de Torre do Cervo para cuidar da sua mãe idosa em uma vila distante, e foi aí que a coisa terminara, até onde eu sabia. Ainda assim, por mais tênue que fosse este conhecimento sobre o bobo, respondia de Esporana, afastando as suas perguntas com banalidades sobre termos sido grandes amigos de infância, cujos deveres nos deixaram muito pouco tempo para conviver. Na realidade, isso estava muito próximo da verdade, mas percebi que tanto o frustrava como o divertia. As suas outras perguntas foram igualmente estranhas. Perguntou se eu alguma vez sentira curiosidade em saber qual era o nome verdadeiro dele. Disse-lhe que não ser capaz de recordar o nome que a minha própria mãe me dera me deixara prudente quanto a fazer a outros tais perguntas. Isso a aquietou durante algum tempo, mas depois exigiu saber como ele se vestira quando criança. As minhas descrições dos trajes sazonais de retalhos do bobo não lhe agradaram, mas lhe disse honestamente que até Jump eu nunca o vira vestido com roupas que não fossem os seus trajes de bobo. Pelo fim da tarde, as perguntas dela e as minhas respostas traziam em si mais desafio do que conversa. Fiquei contente por me juntar aos outros em um acampamento, erguido a uma distância considerável da estrada do talento. Mesmo assim, Panela me manteve ocupado, permitindo-me desempenhar, além das minhas tarefas, também as suas, a fim de manter a minha mente ocupada. O bobo preparou um cozido respeitável com as nossas provisões e o javali. O lobo contentou-se com outra perna do animal. Quando as coisas usadas na refeição foram finalmente arrumadas, Panela imediatamente puxou o pano do jogo e a bolsa de pedras. Agora veremos o que você aprendeu, prometeu-me. Mas meia dúzia de jogos mais tarde apertou os olhos para mim e franziu a testa. Você está... Você não estava mentindo? Acusou-me. Sobre o quê? Sobre ter sido o lobo quem descobriu a solução. Se tivesse sido você quem tivesse dominado a estratégia, teria agora uma maneira diferente de jogar. Como alguém lhe deu a resposta em vez de tê-la descoberto sozinho, você não compreende por completo. Nesse momento, o lobo ergueu-se e espreguiçou-se. Estou cansado de pedras e panos, informou-me. As minhas caçadas são mais divertidas e me dão carne verdadeira no fim. Então, está com fome? Não. Entediado. Abriu a aba da tenda com o focinho e saiu para a noite. Panela ouviu partir com lábios franzidos. Eu ia perguntar agora mesmo se vocês não podiam se juntar para jogar este jogo. Seria interessante para mim ver como jogariam.
Acho que ele suspeitou disso, murmurei, um pouco ressentido por o lobo não ter me convidado para me juntar a ele. 5 jogos mais tarde, compreendi a brilhante simplicidade da tática do laço de olhos de noite. Estiveram o tempo todo na minha frente, mas de repente foi como se visse as pedras em movimento em vez de um repouso nos vértices do padrão do pano. Na minha jogada seguinte, usei-a para ganhar com facilidade. Ganhei prontamente os 3 jogos seguintes, pois vi como ela podia ser empregada também na situação inversa. Com a terceira vitória, Panela limpou o pano de pedras. À nossa volta, os outros já haviam mergulhado no sono. Panela acrescentou ao braseiro um punhado de gravetos para nos dar uma última erupção de luz. Rapidamente, os seus velhos dedos nodosos arrumaram as pedras no pano. Mais uma vez, o jogo é seu e a jogada é sua, informou-me. Mas desta vez, você tem apenas uma pedra branca para colocar. Uma pedrinha branca fraca, mas que pode fazê-lo ganhar. Pense bem nesta. E nada de trapacear. Deixe o lobo fora disso. Fitei a posição para fixar o jogo na cabeça e depois me deitei para dormir. O jogo que ela preparara para mim parecia não ter solução. Não conseguia ver como podia ser ganho com uma pedra preta. Quanto mais com uma branca. Não sei se foi o jogo das pedras ou a minha distância da estrada, mas mergulhei rapidamente em um sono que se manteve sem sonhos quase até a alvorada. Então me juntei ao lobo na sua correria selvagem. Olhos de noite deixara a estrada muito para trás e estava explorando alegremente as encostas ao redor. Nós nos deparamos com 2 gatos das neves que se alimentavam de uma carcaça e durante algum tempo os atormentamos, rodeando-os fora do seu alcance para fazê-los sibilar e bufar. Nenhum se deixou atrair para longe da carne, e passado algum tempo desistimos do jogo e voltamos para a tenda. Ao nos aproximarmos dela, circundamos furtivamente as jepas, assustando-as e fazendo com que se juntassem em um aglomerado defensivo, e então as encorajando a correr em círculos ao redor da tenda. Quando o lobo arrastou-se para dentro da tenda, eu continuava com ele, quando empurrou rudemente o bobo com o focinho gelado. É bom ver que você não perdeu todo o ânimo para a brincadeira, disse-me ele, enquanto eu desprendia minha mente da sua e acordava no meu próprio corpo. Muito bom, concordei, e me levantei para enfrentar o dia.